tarde! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do podcast Conhecendo o Clero. Hoje nós vamos entrevistar um sacerdote que eu fiquei sabendo que ele marcava quadrilha, viu? Então do início, você já sabe que vai ser animado esse podcast, né? Então fique aqui, desde já eu quero convidar a você a compartilhar com seu amigo, com a sua amiga. Vai lá, manda no WhatsApp o link, manda lá também no Instagram para as pessoas poderem assistir e estar aqui junto conosco. Também eu quero convidar você a curtir, dá uma curtida, comenta o que está achando. Hoje nós vamos conhecer um sacerdote muito especial e já conhecido aqui na nossa arquidiocese e também da nossa emissora. Prazer, eu me chamo Janine, sou missionária consagrada à comunidade católica Templo Vivo e também colaboradora aqui da Rádio Cultura. Vamos conhecer o nosso sacerdote? Hoje vamos conhecer a história de um padre que é natural do município de Malhador. Ainda menino, saia correndo da roça e de suas brincadeiras para ouvir a missa do Monsenhor Carvalho ao lado da sua mãe. Missa essa que passava nas ondas sonoras da Rádio Cultura de Sergipe. Anos depois, ele se mudou para o município de Laranjeiras, onde deu início à sua caminhada no grupo de jovens. Filho amado e obediente, sentiu um forte chamado ao sacerdócio, onde já adulto, terminou seu relacionamento e ingressou no seminário, dando início à sua caminhada sacerdotal. Um padre amigo, presente e que ama estar ao lado das suas ovelhas por onde anda. Vamos hoje então conhecer a incrível história do padre Eugênio. Seja bem-vindo então, Padre Eugênio. Olá, Seja bem-vindo, Janine. Padre. Muito obrigado. Padre, eu sou suspeita a falar, mas realmente que bom que o senhor veio. A gente já se conhece, né, de outros carnavais, como dizem a história. Então é muito, muito bom ter o senhor aqui conosco, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sorrir também e evangelizar esse pessoal. Seja Eu bem-vinda. vim de lá do interior. Isso lembra alguma coisa, né? E lembra, e já que o senhor começou bem, tá vendo, pessoal? Vai ser animado, viu? Já que o senhor começou bem, então vamos lá. O senhor veio do interior realmente? Sim, vim do interior, né? Do qual? Interior de Malhador, né? Povoado Palmeiras, na Então quer região de dizer Malhador, que o cidade de Malhador. senhor foi menino de roça, né? Sim, Isso. nasci na roça, né? Plantou muita Foi coisa? assim, plantei, né? Porque meu pai não deixava muita gente ir para a roça, não. Ele queria que a gente estudasse, na verdade. Sim, Mas assim, a gente ajudava, né? Ajudava. Mas a gente não trabalhava na roça, porque ele não deixava. sim. Não, vocês têm que estudar e etc e tal. Mas a gente ia para a roça e ajudava também. Plantar milho, plantar amendoim, plantar feijão. Porque era fácil, né? Amendoim, sim. Colocava, era fácil. Mas a outros plantios que eram mais complicados, a gente não fazia não, como mandioca, inhame, essas coisas, que se plantava lá também. Ah, então quer dizer que o senhor também brincou muito, né? Ah, brincar é o que a gente mais fazia no interior. Brincar é o que a gente mais Se fazia. escondia debaixo do pé de feijão? Eu já me escondi. Na roça de mandioca. Ah, de Era, na roça de mandioca. É porque é mandioca. parecido, né? É, porque você, quando tá grande, você corre livremente por baixo, né? Limpava, ficava. Sim, Era interessante. Parecia digamos assim, um labirinto. um caminho, E a gente né? brincava, né? De esconde-esconde. Também tinha uma jaqueira, me lembro que tinha uma jaqueira lá, imensa jaqueira. Ela é baixinha, a gente Sim. brincava, corria em cima dela. Olha, derrubava pouca jaca, né, não? O quê? Na época de jaca era uma festa, né? Ai, mas, assim, eu não nasci Aham. em roça, mas eu já passei férias em uns lugares e eu tive um pouquinho do gostinho que o senhor teve grandemente, né? Ah, é bom. É bom. Digamos que eu tive uma infância muito feliz, né? Ter nascido no interior, ter vivido esse contato com os animais. Eu gosto muito, né? Meu pai criava animal, vaca, porco, Já levou carreira de boi? ovelha. Levei. Levei carreira de boi, levei carreira de bode. Subia na onde? Na goiabeira, na ja Meu amigo, se a gente ia no caminho, não tinha árvore, tinha que correr mesmo. perna pra quem te quer, Até né? chegar, passar pelo arame, né? Porque senão o bicho vinha atrás. Quando as vacas estavam pariam, né? Elas ficavam Hum, agressivas, né? Com medo. e Elas escondiam o é. filho, o bezerrinho, mas tinha umas que eram mais bravas. Aí o pai já avisava, olha, não entre por ali não, porque a vaca tá parida. Às vezes minha menina, né? A gente esquecia. Sim. Eita, vaca!
Aí já era tarde. Já Ela tava já vinha lá. lá Ela desembestada e já a gente, vinha. olha, perdia chinelo, perdia, depois vinha procurar, não achava. Aí apanhava. Apanhava, né? Mas o importante é que não apanhava da vaca, né? Não, Ainda não, bem. não, não. Seria pior, né? Ela não deixava, não. Ô, padre, e como foi assim, o senhor, né, como o senhor falou, seus pais sempre incentivaram, né, o estudo. E como foi aí a introdução do senhor, assim, no caminho da igreja? Veja bem, lá no interior, que eu me recordo, assim, eu pequenininho e tal, eh, eu gostava, eu gostava de ir para a igreja. Minha mãe levava e ficava com inveja dos meus irmãos, porque eles participavam do grupo de jovem lá, Olha, né? E eu não podia porque era era criança pequeno. e eles levavam. É aquela coisa, jovem, É, quer não andar quer com cuidar de criança? criança, né? Não, você não vai. Eu queria ir participar. Eles faziam a peça final de ano, era a peça, se não me engano, era do Natal. Encenavam lá e eu achava aquilo fantástico e eu queria participar. Já era grande para ser o menino Jesus na manjedoura, porque já não podia. Mas eu tinha vontade. Tinha vontade de ser. Na Ah! manjedourazinha, que se eu fosse menor, eu ficava ali. Aí. Tranquilo, né? Só Pô, ficar mas eu queria ali. participar de qualquer forma. Sim, isso foi despertando, mas o despertar para esse caminho de conhecimento de Deus, da igreja, foi através das missas do Monsenhor Carvalho. Minha mãe tinha um Olha! rádio, eu se me recordo que era a missa direto do Colégio São Salvador, aqui do vizinho arquidiocesano, né? Se eu não me engano, era no sábado, acho que era no sábado à tarde, à noitinha, né, que tinha essa missa. E eu ficava no pé do rádio escutando, que eu achava muito interessante e muito bonito a pregação dele, a forma com que ele explicava, Sim. né? Ele tinha uma maneira, um conhecimento de que ele falava capítulo tal, versículo tal, diz assim, etc. Tal, e eu ficava fascinado por isso. E Ele aí tinha foi que me propriedade, despertou né? no caminho de conhecer a Bíblia. Olha que Né, de conhecer. Eu não interessante. tinha a Bíblia, minha primeira Bíblia já ganhei de lá, já não estava mais lá na região de Malhador, já estava aqui em Laranjeiras, né, na minha experiência já como adolescente, jovem, já foi quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, que foi a irmã Elvira, que me deu. Então, o senhor saiu de Malhador com quantos Eu anos? saí de Malhador por volta de uns 11 anos, mais ou E foi menos, morar em 11 para Laranjeiras. Laranjeiras, no povoado Pedra Branca. Aí lá o senhor ganhou a primeira Bíblia. Eu ganhei a primeira Bíblia, conheci, a gente conheceu a juventude, eu conheci uma senhora, me recordo o nome dela agora. Eu me lembro que eu estava na biblioteca e estava folheando um livro. Isso chamou a atenção dela, porque eu estava folheando de uma maneira tão assim, ele disse, mas você está folheando um livro assim de uma maneira tão delicada, tão, digamos assim, correta Sim, para ela, sim. né? E às vezes a gente passa assim, mas eu estava folheando, assim, bem. E Devagar. chamou a atenção e ela me fez um convite. Se eu não quer não participar do grupo de jovem que eu estou, né, fazendo lá na igreja, na igrejinha lá de Pedra Branca, etc. A gente está tentando formar, chamando uns jovens. Eu disse, aceito. Pronto, aí, Realizou o sonho, né? aí foi o caminho. Foi o caminho. E quando nós entramos, daí, então, não saímos mais. Foi só crescendo dentro do grupo de jovens. Eu fiquei sabendo também que o senhor tem uma história na música, Ah, né? Isso também despertou algo assim, a música, quando a gente quando o senhor começou... entrou no É, grupo de porque jovens. formamos um grupo de jovens, né? Eu já tinha um costume de ler a Bíblia. Isso aí eu já tinha mais meus, acho que uns 16 anos, por aí, eu estava no ginásio já. E, e aí a gente ia lendo a Bíblia, eu ia tentando, ir explicando, e o pessoal chamava a atenção, porque a gente explicava de uma maneira tão agradável, pelo menos, as pessoas que eu gostei do que você falou, e etc e tal. Mas aí e o grupo de jovens, reuniões, etc. A gente começou a cantar. Eu me lembro na época, Messias, Glailde, Adenilton e outros, não é? A gente ainda precisando de tocadores, precisando de cantores. E aí, quem sabe, não é? Ah, então, precisa que alguém aprenda a tocar violão. Mas a gente não tinha o violão. Só tinha vontade de. Violão. Aí foi quando apareceu
Olha que história. Aí foi quando, Sim. próximo ao São João, digo, olha, na Prefeitura de Laranjeiras, é o seguinte, vai ter um concurso de quadrilha. As quadrilhas que se Hum, inscreverem, e a partir do momento que elas se inscreverem para participar do do concurso, concurso. vai receber X valor para Ah, só para se ajudar. inscrever? Só, ela está inscrita no concurso, já receberia tal valor. Sim. Independentemente se ganhasse Se lá na ganhasse frente, ou não. ganhasse ou não. Mas aí seria o quê? Ela, como se fosse um bônus para ajudar, né, Sim. na construção da quadrilha, roupas, etc e tal. Aí é a oportunidade da gente. Vamos fazer uma quadrilha. Reparem. Vamos fazer uma quadrilha. A gente se inscreve e a gente, com dinheiro, a gente compra o violão. Pronto, fizemos isso. Fizemos uma quadrilha, minha irmã. No concurso, a gente ficou em último lugar. Mas Mas fez. Quem foi o marcador? não foi eu, não, nessa época. Foi um outro amigo meu que marcou, começou a marcar. Né? Sim. Mas a partir de então, aí depois disso, a gente começou a participar de outras quadrilhas. E aí, tanto depois de um tempo, aí eu comecei a marcar a Sim. quadrilha. Mas só que a gente já estava num patamar melhor, né? Mas é porque essa primeira tinha um objetivo e ele Não, foi alcançado. a Era o primeira, violão. eu só dançava, eu só dançava. Eu me lembro quem era o outro pessoal que marcava lá e eu só entrei para dançar. A quadrilha. Mas assim, a quadrilha é terrível, né? A gente ficou em último, mas para nós não importava o primeiro lugar. O objetivo era ganhar, a gente receber, como nós recebemos e compramos o Sim, o violão. violão. E a partir daí alguém começou a aprender a tocar, e aí a gente montou o ministério na igreja. Veja como as coisas se constroem, né? Através da A necessidade, né? necessidade. É. O Veja Espírito que nós não Santo. tínhamos vaidade de ter ganhado. Vamos participar, a gente queria participar. Mas o objetivo tinha que participar, né? Então a Para gente poder foi, ganhar. classificou, a Sim. gente fez como não foram muitas, então por afinal foram todas as quadrilhas. A nossa ficou em último lá. E para a gente nem importava, porque a gente queria era Que o comprar. objetivo É. conseguiu. Aí depois eu comecei a dançar em outras quadrilhas, a brincar em outras quadrilhas, fui Sim. convidado lá e etc e tal. E a gente pegou uma certa experiência, né? E aí começou a marcar a quadrilha do jovem, do grupo de jovem. Mas o que você quer saber é com essa quadrilha de marcador, quando começou essa história. Eu acho que é isso, né? Que você quer saber. Isso. Pronto. Aí foi quando nós fomos nos apresentar lá na minha cidade, Malhador, Palmeiras. Com a nossa quadrilha. Claro que aí já num nível mais diferente. A gente já tinha um conhecimento maior. E o povo gostou, tinha um vereador lá que gostou, disse que. Aí tinha sempre uma quadrilha lá, que um marcador, aí desse marcador não pôde naquele ano. Aí acharam de entrar em contato comigo. Chama aquele menino, Eugênio, e tal. Eu disse, eu vou marcar. Pronto, aí fui. E daí começou. Eu marquei a quadrilha lá em Palmeiras. Né? Foi um sucesso a quadrilha, foi uma coisa assim. A quadrilha lá. E eu sei que nós de lá, a gente. Depois eu comecei a marcar a quadrilha Malhador também. Sei que a gente foi para um concurso aqui em Laranjeiras. Eles se inscreveram num concurso. E nesse concurso nós ficamos em segundo lugar. Só perdemos para a quadrilha de Laranjeiras mesmo, chamava Laranjeirense, né? A quadrilha da cidade. Aí nós levamos o troféu de segundo lugar. Foi assim, Caramba. foi um marco, viu? Então quer dizer que o padre era um marcador. Sim, não, então, quer dizer, o nível não era tão assim, né? Sim. Ganhamos o troféu de segundo lugar dentro de um concurso. Oi, quer dizer mas que já não era. evoluiu. O senhor dançando foi, Evoluiu foi por muito. último. De Por quê? repente já estava em segundo, tá maravilhoso, então. Pois é, então tem essa história, mas tudo envolvia, já num caminho que desencaminhava um caminho da igreja, né? Então o senhor foi sair do Malhador, foi para Laranjeiras, começou ali o grupo de jovens, começou a história da quadrilha para o Aham. violão. E dentro, esse grupo era junto com o pessoal do grupo de igreja, que estava ali todo mundo junto. Sim, éramos da igreja. Que A gente bom. participava, a gente se divertia. E nosso grupo de jovens, nós fazíamos torneios de futebol, de futsal, né? Futsal, Sim. torneio de vôlei. A gente ia para a quadra brincar de vôlei. E a gente fazia torneios. A gente fazíamos feijoadas e tal. A gente movimentava muito a comunidade. Éramos jovens. Jovem, né? Era jovem e a gente fazia, criava, não tinha disponibilidade de fazer essas coisas. E a gente ia.
tudo dentro da... E muitos jovens, digamos, passaram a participar do nosso grupo. Até que, de grupo de jovens, nós passamos para grupo da renovação, que nós conhecemos. Aí foi quando a gente pôde participar de um retiro. Eu não fui nesse ano, mas a maioria foram. Então, no segundo ano que eu fui participar do retiro, então, a gente se identificou com a renovação carismática. Estava aquele início, aquele auge da Sim, renovação, o boom, né? o retiro de carnaval, aquele mundo todo impressionado, aquela coisa fantástica. Então, nós passamos Que a antes ser... não era costume, né? Não. Aí nós passamos a ser grupo de oração. Vamos formar um grupo de oração aqui. O estilo, né, de reunião, de Sim, oração, animação, oração. E aquilo que o grupo de oração... pregação. Pregação. O grupo de oração desenvolve na comunidade. E isso desenvolveu, assim... desenvolveu a comunidade numa dimensão cristã mesmo, né? O grupo de jovens que tornou o grupo de oração e que aí dali de dentro formou-se grupos formou-se o grupo Texto dos Homens, e hoje eu vejo pessoas que participavam com a gente há tanto tempo que a gente saiu da comunidade, mas que eles permanecem lá, essas pessoas, à frente Sim. da igreja, movimentando, outras pessoas novas entrando, se agregando. Então foi um ponto de partida. Foi uma Um celeiro, evangelização, né? foi um celeiro, foi um momento de evangelização que permaneceu na comunidade, que não morreu. A gente deixou a semente lá e ela cresceu, Deu frutos. né? Veja que a gente passou, não estou mais lá, nenhum daqueles que iniciaram estão. Cada um está na sua vida. Eu vejo que tem um mora em Portugal, outro mora fora no outro estado, eu não sei. E aí cada um foi casando, foi vivendo, buscando a sua vocação, trabalhos e tal. E de modo que não participa mais inteiramente. Acho que devem ir à missa, coisa assim, né? A gente perde o Sim. contato assim, Mas de que deixou o alguns. fruto, né? Mas o fruto ficou lá, a semente ficou lá, cresceu e deu frutos. E É tem bom, outros que né? estão lá dentro, participam ativamente da igreja, né? Cantando ainda no ministério, exercendo outras funções importantes na comunidade. Isso é bom, né? Quando o grupo ele não é formado para si, né? No Não, sentido não. porque infelizmente tem alguns grupos que são. E É, quando o a grupo é gente teve formado esse inteiramente cuidado. para... E eu sempre tinha essa ideia de Sim, que a gente vai passar. É preciso que outras pessoas, no dia venha, que a gente saia façam. daqui, alguém possa assumir. Alguém possa assumir. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, como você falou, de grupo fechado. E que vai envelhecendo, de repente cada As um vai mesmas pegando outros pessoas. destinos, Sim. né, outros rumos, outros caminhos. Mas a comunidade ela não sai dali. A igreja permanece ali, a capela permanece ali, e etc. Então, se outras pessoas não assumirem, Se não outras dá pessoas espaço para o não virem, novo, né? se outras pessoas não cantarem, outras pessoas não pregarem, se outras pessoas não se abrir para a dimensão de uma coordenação, de estar à frente, e a gente vai deixando, como é que a gente vai crescer? Como é que vai evoluir? Quando eu passar, quando eu não estiver mais aqui, vai acabar? Pois é. Então, foi esse sentido. E está lá ainda hoje. E eu vejo filhos dos filhos hoje participam lá. Eu tive Desse recentemente grupo. celebrando uma Como é o missa lá, nome do na grupo? festa. Na época, o nosso grupo era Vida Nova. Então era Ministério Vida Nova. Era grupo de oração Vida Nova, né? Eu tenho até uma foto de nós cantando. Cantávamos nas missas, cantávamos nas procissões, a gente cantávamos em Laranjeiras também. A gente montou um ministério até bom. Fazia eventos, a gente fazia evento, cantava, e etc. Eu sempre fui ligado à música, né? A Sim. minha vida na igreja despertou-se a partir daí. Sempre tive essa proximidade com a música religiosa, com a música. A pregação, eu sempre gostava muito, né? Pregar e O etc e senhor se tal. encantou com a pregação do Monsenhor, né? Foi. E ali se identificou. Ele foi o ponto de partida para eu me aproximar da Bíblia, querer conhecer a palavra de Deus. Ele foi como se foi Santo Ambrósio na vida de Santo Agostinho. O primeiro contato que eu tive com a palavra justamente foi através das missas do Monsenhor Carvalho. Escutando. E antes mesmo de eu ler passagem da Bíblia, eu já sabia, porque eu começava a decorar aquela passagem. Quando eu tive o contato real com a Bíblia, lendo aquela leitura do Evangelho que ele falava, capítulo tal, versículo tal, aqui, eu digo, olha, aí tá aqui, isso aqui eu já conheço, né? E eu ficava ligado na explicação dele, etc. Que passava na Rádio Cultura, na né? Rádio Cultura.
Olha, a Rádio Cultura tem história, viu? Você que está nos assistindo agora. Ele não é o primeiro, nem é o segundo padre que fala que cresceu escutando a rádio, né? Que interessante ver isso, ver como se fosse o retorno, né? Dos frutos que foram dados há muitos anos atrás, né? E fez parte da história, né? Eu nunca, por mais, eu nunca imaginaria que hoje eu estaria, digamos, utilizando o microfone, as ondas desta radiocultura que Através do tem, programa, né? que apareceu na minha vida, lá na minha infância, na minha criança, eu era criança ainda. Eu era criança e E me recordo hoje disso. e hoje ele está aqui. Ele tem, para você que não sabe, eu quero convidar você a assistir amanhã, né? É isso mesmo. Amanhã vai ter o programa que é Cafezinho com o Padre João e Eugênio. Então, a partir das 8 horas, né, Oito Padre? horas, isso, 8 Pronto, horas. você, eu tenho certeza que você já baixou o aplicativo, não foi? Já baixou o aplicativo. Para você que não está conseguindo escutar no rádio, é porque nós tivemos um problema. Devido às fortes chuvas, um raio atingiu, né, uns equipamentos no transmissor. Então, por isso, nós estamos, com a sua ajuda, conseguindo fazer com que nós possamos unir para ter de novo a potência que temos, né? Então, enquanto ainda não volta em todas as localidades, eu quero convidar você a baixar o aplicativo, vai lá no Play Store, no Apple Store e bota lá, Cultura FM Aracaju, que você vai. E amanhã, a partir das 8 horas, você vai escutar, né, o programa do Padre É, João e Eugênio. tem que ficar ligadinho, Tem que viu? ficar ligado. Para não perder o fio da meada. Então, no Muito caso, bem. o senhor Célio Malhador foi para Laranjeiras, teve toda essa Isto. história com a música, Uhum. com a Vida Nova, né, o grupo Vida Nova. Isto. E com a quadrilha. E o sacerdócio? Foi quando? Foi como? Eu creio que foi, tudo isso, digamos assim, foram elementos importantíssimos para o despertar da minha vocação, né, que já veio, uma vocação, digamos, poderíamos chamar tardia, né, não aconteceu na minha juventude, já quando eu decidi ir para o seminário, eu já tinha meus 27 anos, né? Olha. Não é mais novo, não era assim, aquele jovem que se Sim, desperta, aquela sim. coisa. Não, eu vivei minha vida tranquilamente, eu trabalhava. E eu me recordo que foram dois padres, o padre Raimundo Souza, eu me recordo, que ele era pároco de Laranjeiras, ele gostava bastante, ele conversava muito, ele sempre brincava, você não quer ser padre, não. E isso, assim, eu sempre levava na boa, Na até porque eu não brincadeira. tinha aquele com ser padre, o que é ser, eu não tinha esse entendimento ainda desse universo, digamos, da vida sacerdotal. Eu via um padre muito encantado com um padre, mas não sabia como era que ele chegava a ser padre. A gente Só só via sabia só que via era o aquele homem que padre. era o padre, é o homem de Deus, e a gente tinha aquele encanto, que eu sempre tive um encanto muito, até hoje eu tenho, apesar de ser não obstante eu ser padre, mas eu tenho assim, um fascínio por todos aqueles que são sacerdotes, eu tenho um fascínio, acho que ainda hoje isso caminha na minha vida presente. Mas aí também chegou outros, eram dois padres, agora não me venham, eu estou ficando velho, né? Não me vem Nada os disso, você está nomes ficando dele. experiente. Né? Tá bem aqui, tinha um que não falava muito bem o português, mas tinha outro que falava, era um baixinho. E ele sempre uma vez eu fui conversar com ele e ele me falou assim na cara, na lata, você vai ser padre. Assim, Você não quer ser padre, não. Mas assim, aquela coisa, não, mas assim, nem me abalava isso. Nem me abalava, minha filha. nem nada, né? Não, 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 não. Pronto, aí eu comecei aí, entrou um novo membro, uma nova membro, né? Uma menina no grupo de oração, no grupo de jovens, muito bonito, que me encantei, assim, de cara e tal. Até que a gente acabou namorando, né? Sim. Passou namorando. Namorando de mais ou menos, já tinham mais ou menos uns 2 anos. E tinha uma É um tempo senhora, bom, né? 2 anos já namorando. E tinha uma senhora que, uma vez ela veio conversar comigo, essa minha namorada, ela veio conversar comigo e disse assim, irritada, né? Porque disse, olha, tem uma senhora ali que eu conhecia o nome dela, sabia também quem era. Sabe o que ela disse? Minha filha, você pode namorar com ele o que você quiser. Pode namorar à vontade, mas fique ciente que ele vai ser padre.
Por isso que Repare. eu fiquei com a raiva dessa mulher. Mas quem é que pensa que ela é? Ela é a mãe de Ná? Quem é essa véia tá pensando que é? Ela é o quê, hein? Mas, menino, pronto. Aí a gente reforçava os amores nessa hora, etc e tal. Pois bem, um dia, para encurtar a conversa, eu tava no grupo. Aí dizia, não, não, Nada, seu pai, de vou jeito nenhum, vai casar com não, de você. jeito nenhum. Ter filho e E que tudo. já vai ter. Trabalhava, na época trabalhava. A vida estava tranquila, normal. Na Tudo, entre igreja, aspas, perfeito para um estávamos na matrimônio, igreja, né? estava caminhando, já estava até conversávamos sobre possível noivado, etc e tal, 2 anos já, né? E por aí vai. Aí eu me recordo que eu estava um dia no grupo de oração. Não era eu que estava pregando, eu estava nesse dia sentado e tinha até de Laranjeiras, né? Estava pregando lá e ele estava falando. E quando ele tocou num determinado assunto, é como se na minha vida, na minha frente, passou digamos assim, naquele momento como se eu estava ali, mas não estava. Sim. Passou-se um filme, assim, de maneira real. É até difícil até de explicar isso, Foi né? sobrenatural, né? Assim, uma coisa que como se eu passasse a ver, como ver na TV, uma coisa assim. A minha infância, eu lembrei de tudo. Aí eu fui recordando das missas que eu estava brincando. Aí minha mãe dizia que eu ia começar a missa. Eu corria de onde tivesse para ir para pertinho do rádio, deixava todas as brincadeiras, os meninos brincando, não queria nem saber. Aí corria e só saía quando terminava essa missa. A caminhada na igreja, no grupo de jovens, etc e tal. Às vezes que os padres me chamavam, né, você vai ser padre, tudo isso, essa história toda. E isso assim, e o coração querendo quase que saindo pela boca. Sim. Aquela sensação, aquela euforia, aquele negócio nervoso, uma sensação que, né? Depois, meu Deus, o que é isso? Pronto, aí eu fiquei enlouqueci, no bom sentido, né? Sim. Aí eu Bom, cheguei em casa, aí quando eu cheguei em casa no dia seguinte, minha mãe estava sentada no sofá, eu cheguei assim e disse para ela, mãe, eu vou ser padre. e ela? Aí ela disse assim, meu filho, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na minha vida. Ela me disse isso. Minha mãe, que Deus o tenha. Que essa é a melhor coisa que iria Sim, acontecer na ela vida mandou. dela. Porque se ela dissesse ali naquele momento, que eu era muito obediente, se a mãe dissesse não é não para mim, né? Não vai, também não. Eu não era daquele de espernear, nem de estar. Eu sempre bem, bem obediente. Se a mãe me dissesse que cabe esse negócio, besteira, pode ter certeza que eu não ia, eu não estava aqui. Mas ela chegou e disse assim: eu vou ficar muito feliz. Seria uma coisa. Porque ela talvez ela tenha uma compreensão maior do que a minha. Sim. Apesar de que minha mãe era uma pessoa que não tinha muito estudo e tal, mas ela Mas são as pessoas que muito mais religiosa, minha mãe. fé. Muito religiosa. Que ela morreu, minha mãe morreu com um terço no pescoço, que não tinha quem tirasse aquilo ali dela. Se tirasse, né, ninguém conseguia tirar. Olha o meu tercinho. Tirava para botar banho, ainda botava de novo ali. Ela tinha um amor muito grande por Nossa Senhora. Então pronto, aí eu digo, então agora eu vou falar com o padre. Agora, a minha cabeça é o seguinte: eu vou chegar lá e dizer hoje, olha, a missa lá era no domingo, de manhã eu vou chegar, hoje, segunda-feira, ele vai me mandar para o seminário. Olha a cabeça. Então, eu cheguei, era o padre Diógenes na época, eu cheguei e Sim. conversei com ele, padre, quero conversar com o senhor. Sim, meu filho, diga, o que é que você quer? Padre, eu quero ser padre. Aí ele olhou, parou um pouquinho, assim, e aí, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Amanhã eu já quero celebrar. Né? Aí ele disse, meu filho, não faça nada não, você não faz nada. Eu já ia dizer, e aí, padre, olha, porque eu trabalho, eu namoro, não sei o que e tal. E agora? Aí ele disse, não faça nada. Permaneça no seu namoro. Ele foi muito sábio, padre. Permaneça no seu trabalho. E quando chegar no final do ano, vamos caminhar. No final do ano, se você ainda tiver com esse desejo, essa vontade, você me procura, que eu lhe envio para o seminário. Mas, por enquanto, vá vivendo, vá amadurecendo. Porque talvez o padre pense, não, é aquela euforia. Sim. É aquela coisa, aquele chamego de momento. Daqui a pouco isso vai esfriar e quem disse que morreu? E assim, naturalmente, sem eu dizer nada, aí
uma vez conversando com a minha namorada, ela disse assim, ela olhou para mim assim e falou, olha, se algum dia o senhor se realmente sentir o desejo de ser padre, eu não vou ficar com raiva, não. Eu vou ficar feliz se isso acontecer. E eu sempre rebatia nessa Sim, história, menina, né? Mas aí, há mais aquele desejo já, aquela sim, vontade, aí deixa as coisas caminhar. Mas aí eu fui começando a rezar, comecei a compreender, digamos, falar, estudar um pouco sobre vocação, e a vocação, ela é como ela é, a gente vai deixando as portas se abrir. O namoro terminou de maneira normal, sem problema nenhum, né? Nós terminamos sem machucar, etc, numa boa. Continuamos amigos, etc e sim. tal. Hoje ela é casada com um grande amigo meu. E aí eu fui pro seminário. Aí eu voltei a conversar com o padre, ele fez a carta e me enviou para o seminário. Me levou lá para os encontros vocacionais. Eu comecei a participar. Mas aí eu também não saí, eles não saem do trabalho. Eu Sim. comecei e saí do trabalho. E no trabalho, interessante que quando eu trabalhava na Cimesa, fábrica de cimento, né? Sim, Fábrica de sim. cimento, etc e tal. E assim, é rígido de turno, né? Eu comecei a fazer um encontro vocacional, mas só que no final do ano é aquele o encontrão, porque tem que ficar uma semana lá no seminário. Sim. Que você, para passar por várias avaliações, os psicólogos, tem aquele acompanhamento, aquela semana de discernimento, chama-se semana de discernimento. E agora, meu Deus, e agora, como é que eu vou? Eu havia falado com o meu encarregado do turno, né? Aí eu disse, abri o jogo para ele. Olha, porque vai acontecer isso, assim, assim, eu tô assim nessa caminhada, e etc e tal. E essa semana eu teria que estar lá. Aí ele olhou assim para mim e virou, não disse nada. E foi embora, E meu né? agonia, E ele não. era e ele assim, aquele rigidíssimo, aquela coisa de, meu Jesus, e a semana que vem, e agora? Aí eu tava no turno da noite, pegava meia-noite e saía 8 da manhã, né? E Sim. aí, bom, chegou o sábado. E este homem, durante essa semana, esse homem não foi para mim, disse que a esposa dele teve doente, né? Eita. Estava doente e ele teve que acompanhar a semana toda a esposa no hospital. E essa semana ele não foi a firme. Eu digo, agora danou-se. Eu me recordo que ele não veio. E agora, eu não posso sair daqui, abandonar, porque você abandona o trabalho, vou sair por justa causa. E eu Sim. sei que eu teve um momento que eu cheguei, estava sozinho, aí eu cheguei, e rezei o terço. Eu Isso disse, na sexta. não, isso no sábado, na madrugada, já no sábado às 6 horas, E aí o para senhor encerrar o tinha turno. que entrar no Eu, encontrão quando? no sábado, eu tinha que ir no sábado à tarde. Ah, então o Eu senhor saía estava na 8 madrugada da horas, sexta para o sábado e de isto. tarde já Eu já teria tinha que que. ir no seminário e já ir para ficar até o Sim, outro sábado, né? entendi. Aí eu rezei e disse assim, olha, minha mãe, eu fiz a minha parte, está nas suas mãos. Se realmente for de Deus, eu vou, mas se não, eu não vou abandonar o meu trabalho, né? E eu vou entender que não é, que não é por aí, que não é. Sim. Ele não apareceu, não. Aí eu bati o cartão, já coração, meu Jesus. Tal. Aí já ia. Quando eu cheguei na metade, que eu ia chegar no alojamento, aí veio alguém correndo lá da empresa, Eugênio, Eugênio, faz favor. Olha, ligaram agora, sei quem ligou agora, e para dar o recado a você, que você pode ir para sua viagem. Fique tranquilo. Tá liberado. Menino, eu saí numa alegria. Tá Eu saí vendo? Quando pede a pulando. mãe, Eu saí, que eu nem. E outra, não viu nada. não vi nada. Eu passei a semana, aí voltei na outra semana, eu estava no turno. Aí voltei, que eu fiquei trabalhando 2 turnos. Aí, quando eu voltei, não descontaram nem um centavo naquela semana que eu passei fora. A empresa não descontou nada. Aí, depois ele veio, perguntou aí, deu certo? Deu, sim, deu certo, tudo bem, direitinho e tal. Quando Deus faz, né? E aí, Quando foi, é. depois chegou a carta dizendo que fui aprovado para o seminário. Aí eu conversei lá com a empresa, que precisaria ser desligado, e tudo aconteceu da melhor maneira. E
comecei a caminhada. E que talvez se o senhor tivesse sentido isso antes, né? Parado para prestar atenção antes, né? Porque Aham, Deus deu sinais. Mas isso. talvez se tivesse parado para prestar atenção antes, não entraria com a mesma maturidade que entrou, né? Não teria. De Não ter entra, porque eu vivenciado entrei com tudo. realmente Entrou com isso. certeza, né? Já tinha Já tinha um vivenciado, já era, namoro. como se talvez dizendo uma vocação madura, sabendo o que quer. Sim. É isso, talvez isso Sem. tem me ajudou muito no meu processo. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque não foi lá para discernir se realmente queria. Foi lá para Diante que desenvolver. as provações, É, tinha, né? tanta aprovação que teve, não tinha mais o que Como discernir, ter minha filha. dúvida, né? Não é? Não era Então, discernimento, era só uma certificação do que era só estaria para dizer o sim acontecer. e deixar né? É como se diz, o barco no alto mar. Deixar ser guiado pelo sopro do Espírito, né? Nesse Aonde quer me levar, eu estou o aqui à senhor vai, disposição. É sempre aquilo, eis-me aqui, né? faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Isso uma das coisas. Foi determinante. Aí a gente precisa dizer, muitas vezes, quando diz, olha, é preciso que tenha sinais de vocação, é isso, aquilo, outro. Eu sempre me recordo dessa história. Sim, A nossa história conta, né? O nosso início conta, ela fala muito a nossa história. E veja que é uma coisa que nasceu, e hoje eu compreendo que já de pequeno, lá, Deus já estava me movimentando para essa, já estava né? preparando, né? Isso. Por mais que eu não tenha entendido e fugido, chegou uma hora que se diz, ou é agora ou não é. Vamos pegar esse menino. Peraí, Ele você não tá não me ouviu em entendendo, então eu vou nada. fazer ele entender agora. Vou desenhar em um filme para ele ver. Foi o que aconteceu. Literalmente, né? Extraordinariamente, sim. Isso eu digo a você com toda clareza. E para o senhor, o que foi mais difícil nesse tempo? O mais difícil foi deixar a minha casa. Deixar amanhã, né? Deixar minha mãe. Eu, digamos assim, nunca tive o costume de ficar uma semana longe. O mais distante que eu fiquei fora de casa foi nos retiros que eu fazia. Retiro de carnaval, fiz 4 dias. Só. Mas assim, para ir e não voltar, saber que ali não é mais. É como se assim, não é mais minha casa. Sim. Minha casa agora é o seminário. A minha família aqui continua, a minha casa. E assim, meu receio porque eu trabalhava, era eu que movimentava, era eu que, né? Dava uma base, né? O grande Sólida. suporte era a base, não só para aqui, a minha casa, mas também outras, meus irmãos e tal. E você tá ali por diante, a gente se perguntava, como vai ficar isso? Aí foi também num dos encontros vocacionais que foi o Dom do Sênio, uma pregação dele, que ele dizia, ele falou, parece que ele estava falando para mim, eu me recordo que ele dizia assim, às vezes a gente sai e a gente fica preocupado, como é que vai ficar a minha família, como é que vai ficar a minha mãe, como é que eles vão se sustentar, como é que isso, aquilo, outro e tal, tal. Deus providencia. Se Deus está lhe confiando, te chamando, Ele vai ele vai tanto estar com você na sua caminhada, como também Ele vai estar presente na sua família. O seu lugar ele é preenchido por Deus. E foi o que aconteceu. Todos os medos, a gente sabe, olha, todos os medos que eu tinha desapareceram porque ao longo da caminhada eu percebi o quanto Deus cuidava da minha família. O medo se tornou confiança, né? Se tornou confiança. Eu digo, realmente, eu me preocupei à toa nesse sentido. A distância, a saudade, a não convivência diariamente, isso a gente acaba, digamos assim, isso é uma lacuna que fica na nossa vida, mas a gente acaba preenchendo, né? Preenchendo. Sim. Acho que Deus nos preenche nesse sentido. Porque a gente sabe que a nossa família está ali, né? Não está distante, etc. E o seminário, ele costuma sempre, para alguns momentos, trazer a família. Isso nos Isso é ajuda bom, muito, né? né? As Porque férias que a dá. gente vai estar com as nossas famílias e tal, mas a gente sabe que a gente tem que voltar e que a nossa caminhada é diferente. É interessante que você chega a voltar para casa, é como se você está saindo da sua casa para ir para Uma... torna-se visita. Sim. Tem essa Sensação sensação. estranha, Eu né? acredito que todo seminarista, todo padre, acho que tem essa sensação, não sei, talvez, né, de que você retornando para sua casa, você é como se fosse uma visita. Aquele não é o meu lugar mais. Já não foi difícil me desacostumar, mas já não é mais, né, Já não tão é ali, a gente sabe, tem a ideia,
mas assim, o sentimento, o sentido, é como se eu sou de outro lugar. Tem essa ideia um pouco, né? Então, foi mais ou menos essa grande dificuldade do meu início na caminhada foi essa, né? Sair, deixar os meus, né? As amizades, o convívio dos irmãos, o convívio da família, etc. Da minha mãe, sobretudo, né? Foi muito doloroso, muito difícil, mas tudo foi superado. Tudo foi superado, né? Pela força e pela graça de Pela força e Deus. pela graça de Deus. Que bom, né, padre? E diante de tantas essas coisas, sempre lembrando da frase que a mãe do senhor falou, né? Foi a melhor Não, alegria ela da foi vida dela. determinante. Sempre que eu digo, se a única pessoa que poderia não ter, que eu poderia ter desistido de não ter, foi o parecer E o da minha, Espírito Santo o sabia, parecer né? da minha mãe. É tanto que ela foi a primeira pessoa que eu falei. A primeira opinião dela, o que ela queria dizer. Se ela dissesse, não, isso é bobagem, não vá não. História, Vai continuar seu namoro, caso né? que fazer. Pronto. Pode ter certeza que eu não teria dado um passo. Deus, ele Eu era pensa daqueles, se minha nisso. mãe fizesse assim, tá namorando aquela menina, quero não, viu? Eu ia terminava. E era? Era. De tão obediente. Eu era muito obediente a minha mãe. Eu acho que, né, muita coisa, com certeza, por essa obediência me levou a Sim. lugares muito importantes. Duas coisas que eu acredito que levam a gente para lugares que a gente não imagina. A obediência e o amor. E o amor. Isso porque eu sabia que Amor. quando a mãe dizia assim, não era, ela não estava pensando no meu mal, ela não estava me Sim. privando de alguma coisa, ela estava justamente me protegendo. E quando a gente vai na linha da obediência, a gente vai tranquilo, né? A gente vai tranquilo. Na desobediência, a gente vai, mas. Né? A gente sabe Tá errado. tá pulando a uma etapa É. ali, muitas vezes, A né? obediência é mais suave. Cada um tem um contexto de vida, né? Sim. Então, esse é o meu contexto de vida, digamos A assim, sua trajetória. um resumo, o início de toda... A gente aqui passou, digamos assim... Fez um filme, né? Fez um filme da minha vida, da vida do então, hoje, padre Eugênio. E hoje o padre Eugênio. Sim. O que é que o padre Eugênio gosta de fazer quando não está exercendo o sacerdócio? Porque essa parte a gente sabe que gosta. Isso. Olha, eu gosto de assistir filmes. Sim. Eu gosto muito de assistir filmes. Né? Eu sou, digamos, assim, é um hobby, filmes, Sim. né? Eu gosto de filmes, ficção científica, filme de ação, histórias. Ai, que bom! Né? Eu gosto muito de comédia. Sim. Eu gosto muito, eu fico assim, relaxa. E cozinhar. Isso eu sei. Eu gosto de cozinhar, gosto de receber uma visita para comer a comida que eu faço. Fazer um pudim, né? Fazer um pudim, mas as coisas caminham, né, nessa vida. Né? Tá vendo? Já chegou aqui. Então, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de viver fora daquele contexto ali, né? Primeiro, Sim. né? Tirando o primeiro amor, né? Da nossa Da vida de vocação. sacerdotal, eu gosto de estar. Eu gosto de estar em casa, justamente fazendo isso, relaxando. É porque o padre quase não tá, né, em casa também. Quase não tá em casa. Às vezes eu saio também, certo? Sim, é bom. Às vezes eu saio, às vezes eu vou para outros ambientes melhor, vou na praia, ver o mar. É importante isso. Sim, porque eu gosto, né? Padre, mas colocar humano, os né? pés, Na areia. a sandália, colocar o pé na areia. Eu não gosto muito de tomar banho Sim, mas eu gosto de mar, ouvir né? e ver. Eu gosto o som do mar, estar ali presente, colocar o pé na areia, enterrar o pé na areia, eu gosto. Isso relaxa muito. Nem sempre a gente pode fazer isso, mas quando pode a gente faz com tranquilidade. Com amor, né? E com amor, Padre, e na vida do sacerdote, o que o senhor mais gosta de fazer? Na vida do sacerdócio, o que eu mais gosto de fazer, a gente pode pontuar, celebrar. Né? Acho que eu me sinto muito bem celebrando a Santa Missa, né? A Eucaristia, pregando. Então, isso me realiza, na verdade. Gosto de estar junto da comunidade. Eu gosto de estar na comunidade. Isso é verdade, falando gente. com a comunidade, escutando a comunidade. Eu gosto de reunir com a comunidade, eu gosto de fazer, né?
Tanto que quando eu chego, no dia de missa, eu sempre coloco, ó, vamos ter um cafezinho para a gente, depois da missa, ficar ali, tomar um cafezinho, bater um papo, e etc. Depois todo mundo vai para sua casa. Sim, Eu gosto muito de estar com a comunidade, aqueles que, nem todos, a gente pode estar todo mundo, mas sim. Mas aqueles que sempre tem podem. aqueles que a gente, né, que pode estar Sim, mais que ali, estão mais ali, a gente presente. conversando e tal. Eu gosto de estar com a comunidade. Então, isso faz parte, né? O ser pastor, estar com as ovelhas, e etc e tal. Realmente, o senhor segue aquela frase de Santa Teresa d'Ávila, né? Que quem é feliz faz sempre comunidade e nunca fica sozinho, né? De fato. Eu não gosto muito de estar. Tem dias que eu não vejo a hora de chegar em casa. Estar em casa, entrar no meu quarto, ficar ali, trancar a porta, E isso ficar é importante. sozinho. Sim. Mas, assim, eu gosto muito de estar no meio do povo, no meio de gente. Eu gosto de ver gente, estar com gente. Eu gosto, né? Realmente de ser o pastor que está ali Eu cuidando das gosto, eu ovelhas de gosto. Aquele período de perto. festa, eu gosto de estar ali, ver aquele vai e vem, aquela coisa toda, aquela confusão toda, e a Ele gente fica só ali, sentado assim, de longe, vendo tudo. só, só olhando, observando. Eu gosto daquilo ali, né? É bom. Aí faz parte, né? Claro, né? É uma das coisas mais importantes, né? Aham. Padre, agora nós vamos para um quadro muito Hum, legal, que é veja bem. um quadro muito rápido. Para você que está aí de casa e ainda não conhece esse quadro, é um quadro em que é bem rápido. Eu falo uma palavra, ele vai dizer o que vem a primeira coisa na cabeça dele. Então, eu vou falar um lugar, ele vai dizer o que vier ao coração dele, uma música, ele vai dizer a que vier na cabeça dele. Está Veja preparado? lá, Quer veja tomar lá uma o que você me água, não? pergunta. Porque enquanto ele toma água, você Pronto. está aí compartilhando mais uma vez Deixa eu com o tomar seu aqui. amigo, com a sua amiga, esse podcast. Você está aí comentando o que você está achando e também sempre qual o prato que você quer ver aqui no nosso podcast. Comenta aí também as perguntas que você gostaria que a gente fizesse para ele. Então vamos lá, preparado? Já tomou rápido, né? Essa Manda. água foi rápido. Então vamos lá. Uma comida. Cuscuz com charque. Nossa, uma delícia. Uma música. Uma música, eu vim de lá do interior. Uma cor. Uma cor azul. Um lugar. Um lugar, meu quarto. Um gênero musical. Um gênero musical. Eu gosto muito de MPB. MPB. Uma cidade. Uma cidade. Uma das cidades que eu gosto muito, né? Eu sempre. Maceió, Maceió, linda. Um país. um país Brasil. Brasil. Um santo. Santo. Nossa Senhora do Carmo. Um sonho. Um sonho. Um sonho de, digamos, ser a semente que Deus plantou nesse mundo e que, brotando, digamos, tenha justamente exercido a sua finalidade. É o sonho de ter Amém. sido aquilo que Deus queria que eu fosse nesse mundo. É o sonho que eu tenho. Uma realização. Uma realização. Ser padre. Ser padre. Deus é. Deus é tudo. Céu. Céu é um grande, imenso banquete. Eucaristia. Eucaristia, o centro da nossa vida. Ele foi rápido, viu, gente? Ela queria me pegar, viu? Pois é. Padre, então, foi muito bom conhecer um pouco, né? Eu sempre digo a todos os padres que vêm aqui, né, quando finaliza, vai ter que ter a parte 2, porque são muitas histórias. Por exemplo, a gente só conheceu uma lasquinha Mas da olha, história ela, dele. ela realmente esmiuçou minha vida, viu? Coisas que eu nem lembrava, recordei hoje. Tá vendo? Às vezes Deus, né, faz com que a gente se lembre É das verdade. coisas da forma, né, que a gente nem imagina. Mas é gostoso a gente É bom, reviver né? aquilo que é bom, É verdade. né? É viver o que é bom demais. Padre, eu queria que o senhor desse uma mensagem, né, fizesse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje aqui nesse dia. Muito bem. Então, olha, a mensagem que eu Botação. deixo para todos vocês, queridos, amados ouvintes, irmãos e irmãs das ondas da Rádio Cultura. Deus é amor. Deus é misericórdia. Abracemos esse amor, né, que é dom de Deus, que é presença de Deus na nossa vida. E que esse amor nos leve
a sempre viver os melhores sentimentos da nossa vida, a combater o ódio, a combater o rancor, a combater os vícios, a combater tudo que é ruim. Que a gente alimente a nossa vida, o nosso dia a dia, desde o acordar, chamando pela presença de Deus, né? Desde o acordar até o anoitecer novamente, que a gente viva essa expectativa de que hoje eu acordei para amar, amar a vida, amar as pessoas, amar tudo que eu ia fazer nesse dia, eu faça com amor. É essa a mensagem. Porque se Deus é amor, aonde há amor, Ele está. Amém. Amém. Amém, é verdade, viu? Padre, eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco nessa conversa aqui. Eu confesso que eu viajei, viu? Eu Viajou. viajei junto com o senhor lá para o interior. Viajei, estou me aterrissando ainda. Que bom conhecer, né? Muito bem. Porque assim, na correria, né, a gente quase não conhece, né, a história dos padres que estão à frente da nossa paróquia, da nossa missão, da nossa Porque às vezes a arquidiocese. gente, desculpa lhe interromper, muita gente acha que o padre ele foi assim um pão que se coloca na forma e sai E ali saiu pronto. pronto. Não. O padre ele Tem história. tem uma história, todos nós temos uma história, né? Somos seres humanos, temos momentos, quer dizer, a gente colocou aqui momentos felizes, né? Na Sim, nossa vida. Então, na nossa história, na nossa vida, por onde eu vou chegando aos meus 50, então, eu tenho muita história, muita coisa boa, muita coisa ruim, parece. mas eu sempre soube aproveitar aquilo que é bom, né? Sempre me ensinaram a aproveitar aquilo que não é bom, que perpassa pela nossa vida, vai ficando para trás. Não deve determinar nada na nossa vida, só aquilo que é bom, que determina aquilo que a gente busca na vida. É verdade. Eu que agradeço, viu? Pelo seu convite, Eu que sou grata. Janine. Muito Eu obrigada, agradeço a você, padre. ao podcast aqui da Rádio Cultura, eu conhecendo o Clero, né? Sucesso. A gente Amém, deseja que amém. muitos outros padres vão passar por aqui, vamos Sim, conhecer a história dele. Eu estou a história ligadinho, viu? deles. Ah, que Eu assisto bom! os podcasts, tá lá, depois Que eu bom. assisto. O Padre Elan passou por aqui, o Padre Padre Edeilson, Alan. o Padre João Santana, um grande amigo meu, Isso. passou por aqui. E agora que estou-me eu aqui, né? Sim. E você, sacerdote que está assistindo, daqui a pouco você está aqui Vai chegar a também. sua vez, viu? Né? Pensando que é fácil, é? É muito, viu? Muito obrigado, minha linda. Estar com você Obrigada, Adriana. essa tarde foi assim uma tarde, digamos, poderíamos dizer, uma tarde maravilhosa, gostosa, Eu ia dizer isso, foi uma tarde gostosa, leve e leve, espontânea. 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 É isso mesmo. Então, muito obrigado, viu? Muito Quero bem. agradecer você também que está nos assistindo, né? Que esteve e está até aqui conosco. Muito obrigada, obrigado por sua audiência. E eu confio que você vai enviar, né, esse podcast para alguém que necessita de uma palavra, né, de lembrar que Deus é amor, muito bem colocada pelo nosso sacerdote. Então, que Deus te abençoe. E eu espero você. Nós temos um encontro marcado, você sabe. Toda sexta, às 15 horas, a gente se encontra aqui.